Fala pessoal, tudo bem? Vamos seguindo então o nosso curso de competência processual penal. Na aula de hoje trataremos do lugar da infração como critério de competência, para a fixação da competência e também do domicílio do réu. Vamos seguindo, ainda é o artigo 69 do Código de Processo Penal. Vamos seguindo lá então, ó. Determinará a competência jurisdicional, o lugar da infração. Eu sempre estou colocando em negrito aqui para vocês lembrarem da dona de Lu, tudo bem? Para vocês lembrarem dos critérios de fixação. Artigo 70, ele tem um encontro, com o inciso 1º do 69. A competência será de regra determinada pelo lugar em que consumar a infração. Pessoal, o que é consumar a infração? Vamos lá. Artigo 14, inciso 1º do Código Penal, parte geral. Consumação, pessoal, é quando o agente percorreu todas as etapas do iter criminis. Calma aí, não entendeu nada, né, pessoal? Vamos lá, ó. Iter criminis, relembrando, é o caminho que o agente percorre até atingir a consumação do crime. Então, se eu vou praticar um homicídio, eu vou lá, compro a minha arma, eu compro uma faca, e aí aquilo ali é tudo um ato preparatório, uma fase inicial do iter criminis. Vou até o meu desafeto e acabo praticando o verbo núcleo do artigo 121, matar alguém. Quando a pessoa tem um resultado naturalístico morte, a vítima ela morre, a partir dali podemos dizer que o homicídio foi consumado. Tudo bem? Então, o que o Código de Processo Penal está dizendo para a gente? O local da infração, ele vai nos dizer onde estará o juiz que julgará a causa. Esse exemplo do homicídio, eu vou retificar porque ele é uma exceção, pessoal. A gente vai ver mais pra frente, tá? Mas, por exemplo, um roubo. Eu vou lá e roubo um banco. O local em que aquele banco está vai definir para mim a competência territorial. Se eu roubar o Banco do Brasil em Ribeirão Preto, Justiça Estadual de Ribeirão Preto, da comarca de Ribeirão Preto, tá? Agora, se eu roubar a Caixa Federal em Ribeirão Preto, por ser uma empresa pública federal, aí será competente a Justiça Federal da Seção Judiciária de Ribeirão Preto, tudo bem? Então, primeira coisa, a competência será de regra pelo local em que se consumar a infração, valendo a teoria do resultado, tá? Resultado porque a consumação se dá com resultado, tá? O resultado naturalístico, a gente vai ver isso, tudo bem? Lembrando que tem alguns crimes, lá da parte geral, o crime formal, ele não precisa de resultado naturalístico, os crimes de mera conduta, é impossível ter um resultado naturalístico, então lembra sempre disso, tá? Por fim, pessoal, o artigo 70 trata do caso de tentativa, em que será competente o último local de execução, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá, então, ó. Lugar da competência processual penal é o local da consumação, teoria do resultado. Não se confunde, pessoal, com o que o Código Penal traz como lugar do crime. O lugar do crime segue a teoria da ubiquidade. Ubiquidade, pessoal, o conceito de ubiquidade também é um princípio de direito ambiental, Ubiquidade quer dizer vários lugares, tudo ao mesmo tempo. E o que o código quer dizer aqui? Que a ubiquidade diz que o lugar do crime tanto é o local da ação ou omissão, como também do resultado. São os dois, não tem nenhum problema nisso. Então, o lugar do crime segue a teoria da ubiquidade. Agora, o lugar da competência segue a teoria do resultado. Faço uma ressalva. Na Lei 9.099, a gente tem as infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? E nesse caso, a gente vai ter como regra que a competência se dá no local da ação ou omissão, seguindo a teoria da atividade. Anota aí no seu caderno essa exceção que é importante, pode cair em prova. Então, resumindo aqui, ó, lugar do crime, ubiquidade, ação ou omissão ou resultado. Competência territorial, teoria do resultado, consumação. Ficou claro? Vamos para a próxima. Artigo 70 ainda. No caso de tentativa, último ato de execução. Pessoal, até aí tudo bem. Porque a tentativa nada mais é do que um corte no iter criminis.
O intercrimes, como já disse, é o caminho que o agente percorre desde os atos preparatórios até a consumação. Então, ele se prepara, ele começa a executar o crime, né? Seguindo a teoria objetivo formal, né? Majoritariamente adotada pela doutrina brasileira. Ele começa a executar aquele verbo núcleo e por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? Ele queria continuar, mas ele não pôde continuar. Então, essa é a tentativa. E como ele não atingiu o local da infração, ele não atingiu o resultado que ele almejava, a gente não tem como aplicar a teoria do resultado aqui. Não tem local da consumação. Então, o próprio código já soluciona para a gente dizendo que será o último ato de execução. Geralmente, pessoal, o último ato de execução, ele acaba sendo o local da ação ou omissão, tá? Então, se eu tentei furtar um banco, foi naquele local, o último local meu foi naquele estabelecimento, tá? Não temos nenhum problema com isso. Agora, vamos para o parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido executado no Brasil o último ato de execução. A gente pode pensar aqui num crime na fronteira. Por exemplo, um crime de furto, né, num ônibus em que está indo cruzando a ponte da amizade, Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina. A gente também vai ter como local da competência, o local no Brasil, tá? Em que foi praticado o último ato de execução. Segue a mesma regra do caput, tá, pessoal? Só uma especificação aqui, quando o crime ele tem esse caráter de transnacionalidade. Aqui, trouxe um exemplo para vocês, né? Um estelionato na fronteira do Brasil e Uruguai. Seguindo, vamos lá? Crime tentado ainda. Quando o último ato de execução for praticado fora do território, tá? Agora não é mais no Brasil que se iniciou o intercrimes. O intercrimes se iniciou fora do Brasil. É que a gente traz um exemplo do Armando versus Edson, pessoal. Eu vou confessar que essa aula ela está sendo atualizada por mim agora. E no exemplo anterior eu dizia Maradona versus Pelé. Só que, infelizmente, Maradona nos deixou, né, pessoal? Então, aqui vamos pegar o primeiro nome deles. Se o Armando tem um desafeto no Brasil chamado Edson, e ele ele tem um ânimos necandi, ele quer matar o Edson, pessoal. Acreditem, ele manda uma bomba para o Edson, só que essa bomba ela é interceptada. Então o que o parágrafo 2º vai dizer pra gente? Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Então, se a bomba ia chegar lá em Santos, estava tudo programado, tudo certinho, ia explodir na cara do Edson, pessoal. Então, lá que deveria ser produzido o resultado e não foi, graças a Deus, Pelé tá aí com a gente, pessoal. Vamos seguindo. Casos especiais trazidos pela Lei 14.155 de 2021, atualizado para vocês. Pessoal, aqui é importante porque a gente tem um novo... Lembra da Dona Dilu? A Dona Dilu está lá no artigo 69, mas a gente tem um caso especial aqui em que o legislador optou por não colocar lá no artigo 69. Ele trouxe aqui no artigo 70, parágrafo 4º. Vamos seguindo, ó. Nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem fundo, né, que é o inciso 2, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, temos esse parágrafo aqui embaixo que vocês estão vendo. A competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Pessoal, se você voltar lá na aula passada, você vai ver que a Dona Dilu e os dois PRECON não mencionam domicílio da vítima, menciona domicílio do réu, que, como eu já disse, é uma aplicação subsidiária ao local da infração. Mas nesse caso, temos uma inovação. Buscando facilitar a persecução penal, a gente traz que nesses crimes de estelionato, especificamente crimes do estelionato, a gente tem o domicílio da vítima. E quando tiver uma pluralidade de vítimas, né, vamos supor que são 5 vítimas, a gente vai se dar a fixação por prevenção, que a gente explicou na primeira aula. Beleza? Então, esse foi os casos especiais trazidos pela Lei 14.155.
Seguindo ainda, pessoal, temos o domicílio e residência do réu, que, como eu já disse, é uma aplicação subsidiária ao local da infração, tá? Não temos nenhum erro nisso. Se a gente souber onde ocorreu o local da infração, a gente vai aplicar a teoria do resultado. Se não souber, o próximo critério é justamente o domicílio ou residência do réu. Pelo amor de Deus, não confundem. O domicílio da vítima é só um critério aplicado no estelionato nas hipóteses do parágrafo 4º do artigo 70, tudo bem? Aqui, pessoal, para finalizar, exceções. Aplicação da teoria da atividade. Eu disse para vocês já, infração de menor potencial ofensivo. Temos aqui, não é crime, não é infração penal, mas eu trouxe aqui para complementar a aplicação no ECA do ato infracional, seguindo a teoria da atividade também. E por fim, pessoal, homicídio plurilocal. O que é isso? Para finalizar. O João atirou no José na comarca de Cravinhos, uma cidade pequena próxima a Ribeirão Preto. Só que a ambulância, ela atendeu o José e levou ele para Ribeirão, porque Ribeirão tem hospitais mais qualificados, né, uma estrutura melhor. E o José, ele veio a falecer 3 dias depois. Te pergunto, qual é o local do resultado? Ribeirão Preto, foi onde ocorreu a morte. Mas você pode entender que esse seria o local do juiz competente. Mas não, temos uma exceção aqui, já pacificada no STF, né, muito majoritária o entendimento que o local da infração será o local da atividade. E por que isso? Por que essa exceção? Porque é muito mais vantajoso para o conjunto probatório que se dê no local da atividade. A gente vai ter exame de balística, a gente vai ter todas as testemunhas que presenciaram aquela vítima, aquele incidente, né, aquele crime. Então, por esse motivo, né, por questão de melhor satisfazer as necessidades que a ação penal traz na prática, é que a gente vai ter essa fixação de competência. Beleza, pessoal? Por fim, crime de ação penal privada. Isso aqui chove em prova, pessoal, porque é uma exceção. Inclusive, caiu no MP São Paulo, aqui, 2019, concurso de promotor, em que simplesmente o examinador perguntou: existe foro de eleição no direito processual penal? Vocês vão dizer que sim, tá? Na ação penal privada, o querelante, que é ofendido, pode escolher entre o foro de domicília ou residência do réu, ainda que ele saiba o local da infração. Tá? Então, resumindo aqui, os pontos principais: local da competência, lugar da consumação, crime tentado, último ato de execução, e lugar da infração, versus domicílio do réu, versus regras especiais do estelionato. Foi isso que a gente tratou. Tudo bem? Então, siga com a gente. Até a próxima aula.